Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael. Vamos conversar aí sobre mais alguns assuntos médicos, ainda falando sobre o coronavírus. Não tem muito como fugir disso no momento, apesar de outros assuntos para a gente estar conversando. Mas agora eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente do coronavírus, que a gente tem falando muito de como se cuidar, como que está a evolução, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Mas eu acho que agora é importante a gente abordar o quê? O que a gente está trazendo de novidades, de boas notícias, de como que as coisas estão evoluindo também de uma forma boa em alguns lugares, apesar ainda da evolução catastrófica que a gente está tendo em alguns locais. Mas a gente, em outros locais, a gente tem boas notícias, boas perspectivas, e uma esperança de que a gente vá ter uma melhora, vá ter uma vitória, tá? Um pensamento positivo, a fé que a gente tem realmente de bons tempos, novos tempos de melhora, tá? Que esse seja um período que a gente possa ter exatamente para nos avaliar, tá? Fazer uma autoanálise de tudo como a gente tem sido nesse meio tempo. É um período realmente da gente fazer essa autoanálise, tá? Como que está sendo a nossa fé, como que está sendo a nossa postura como cidadão, como que está sendo nossa postura diante da sociedade, com outras pessoas, como que a gente tem lidado com as dificuldades, tá? Com tudo. Então isso, apesar de todas as dificuldades, vão nos fazer uma pessoa melhor, tá? Então aqui eu queria trazer boas notícias, tá? Para a gente dar uma animada aí para o final de semana, melhorar bem em relação a isso. Então o que a gente tem de boas notícias dentro desse contexto do coronavírus? Então, em meio a todas essas más notícias em que leva o nosso pensamento, o nosso psicológico, tá, muito para baixo, eu acho que é importante a gente também, dentro das vitórias, das conquistas que a gente vem tendo no dia a dia pelo mundo, a gente levantar, a gente expor, tá? Eu recebi já no início da semana esse link desse site. Eu acho que dá bastante informações, eu acho que é uma coisa boa para a gente de tempos em tempos estar acessando e ver o que a gente está conseguindo aí de melhora e de vitória, tá? É o The Good News Coronavirus.com. Então vou deixar aqui embaixo, tá? Vai ficar aqui para vocês poderem depois estar acessando, tá? E da gente ter uma noção melhor do que a gente tem também de melhora, do que a gente está conseguindo de vitória, tá? Dentro dessa guerra, dentro dessa perspectiva aí bem complicada, que está devastando muitas vidas, o mundo inteiro, mas que a gente está conseguindo aos poucos e caminhando. Então, quando a gente vai pensar muito nesse contexto aí das boas notícias, o que a gente tem aí de boas notícias pelo mundo em relação a essa questão do coronavírus? Não sei se vocês lembram daqueles hospitais na China que foram construídos em 10 dias, 15 dias, para exatamente ser aqueles hospitais de campanha ali para toda aquela população contaminada. Os hospitais estão fechando. Então, um deles já fechou totalmente, ou seja, a demanda clínica, a demanda de pacientes ali naquele local já não está havendo. Então, a gente já está tendo na China um declínio muito grande, um controle muito grande em relação a essa exposição, tá? Então, isso é uma ótima notícia. Desse período aí mais curto, tá? Um controle muito maior. Então, até aquela questão da segunda onda, que a gente ainda não sabe como que vai ser, se vai ocorrer, se não vai ocorrer, esse controle mantido, na China a princípio não está havendo, tá? Uma ótima notícia também, a gente tem uma italiana de 102 anos
que sobreviveu, tá? Apesar da idade avançada, tá? Ela sobreviveu ao coronavírus, então é um símbolo ali na Itália em relação ao combate ao coronavírus. Tem um americano de 95 anos que foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, também conseguiu vencer o coronavírus. A gente tem uma criança, tá, de 50 dias que foi contaminada e ela também já está curada em relação ao coronavírus. A nível de Brasil, a gente tem a chegada dos kits para exatamente testagem, tá? A gente vai falar mais na frente, eu vou fazer um outro vídeo exatamente falando dos métodos que a gente tem de diagnóstico, tá? Então, a gente vai ter, além do PCR, que é o swab da orofaringe, que demora um pouquinho mais, a gente já tem esses testes rápidos, tá, dos anticorpos, para fazer a dosagem, que não é para ser feito em todos, tá? Mas aí a gente já consegue a nível populacional uma testagem muito mais abrangente, da gente ter esse controle um pouco maior, tá? Já temos vários estudos a nível de China, Itália, tá? Primeiro, em relação à utilização do plasma, tá? Ou seja, daquela pessoa que foi contaminada e se curou, como que aquele sangue se comportou? Por que que aquela pessoa, aquela imunidade dela, aquela imunidade inata, como que foi aquele comportamento para ela se curar? Então já estão com estudos avançados e já estão fazendo testes em relação ao tratamento com plasma de outras pessoas curadas. A gente tem a questão também avançada um pouco mais em relação aos testes de vacina, mas a vacina sempre demanda um tempo maior. Eu acredito que essa questão das vacinas só para o ano que vem, tá? Então, para esse ano, eu acho bem complicado em relação a isso. A gente ainda tem a questão dos remédios, mas que ainda é bem certo, da cloroquina, da azitromicina, tá? Com uma boa resposta em pacientes mais graves, tá? Como a gente já comentou anteriormente, tá? Então, temos aí algumas melhoras em relação a todo esse parâmetro que a gente tem de pandemia hoje. Quando a gente vai pensar do ponto de vista financeiro, principalmente ali na China, que acaba sendo às vezes o maior fornecedor mundial de vários produtos, a gente vê que hoje pelo menos 70% do mercado da China já está voltando às suas atividades habituais, tá? Então, a nível financeiro, a gente já está tendo uma recuperação, tá, na China em relação a isso. A gente está passando por um momento mais complicado no Brasil, mas ainda é o tempo, é o timing que ainda a gente precisa, tá? Então, passando essas primeiras semanas, a gente já vai conseguir voltar à produção, ao trabalho, ao controle. Então, essa evolução na China já mostra que a gente está muito no caminho certo e o tempo se aproxima da gente voltar a produzir, tá? Então, a gente sabe que essa questão financeira é importante e essas são ótimas notícias vindas da China em relação a isso. A produção está voltando, a gente vai ter novos fornecedores até de vários insumos aqui para a nossa realidade. Então isso aí é muito importante, tá? Então eu queria nesse vídeo exatamente trazer o que? Positividade. A gente está sempre cercado de negatividade, de notícias ruins, é bem complicado. Eu como médico vivencio isso no dia a dia. Mortes, pacientes evoluindo de forma ruim, tá? Então, para a gente que está nesse contexto médico, é sempre muito, muito complicado da mesma forma, tá? Porque nós acabamos sendo ser humano da mesma forma. Os sentimentos que a gente tem, muitas pessoas às vezes acham que por nós já estarmos relativamente habituados com essa questão da morte, é como se a gente se acostumasse com isso, mas o médico não se acostuma. Então, trazer boas notícias, trazer essa positividade para vocês, tá? Trazer uma luz ali no fim do túnel para esse período bem complicado e bem triste,
tá? Que infelizmente a gente vai entrar para a história definitiva da humanidade, tá? Eu acho que são notícias que acalentam o nosso coração nesse momento, que traz novas esperanças para a gente. Então é importante a gente levantar, a gente não esmorecer, a gente levantar a cabeça, respirar fundo. São muitos problemas, é quarentena, isolamento, perda financeira, perda de muitas pessoas e às vezes pessoas próximas e queridas nossas. Mas a gente precisa continuar, a gente precisa ter força, a gente precisa ver esses exemplos de vitória e almejarmos isso, tá? Então esse é o meu recado hoje em relação a essas coisas, trazer um pouquinho mais dessas boas notícias para vocês.